E eu penso que o tema é muito importante. Eu tive que o desenvolver numa sessão que dei para uns amigos sacerdotes e achei que, já que tinha preparado, vou prepará-lo um bocadinho melhor e expor aquilo que aprendi. E o que me levou a ler, levou-me a ler mais do que uma vez este documento da Igreja Católica, do Papa Francisco, aliás, do Dicastério para a Doutrina da Fé, para este documento preparativo que nos explica o que é este ano jubilar que vai começar no dia 24 de dezembro. Um documento, aliás, importante, um ano jubilar é importante porque nunca sabemos como é, os anos jubilares são de 25 em 25 anos, nunca sabe se é o último jubileu que nós vivemos, não é? Portanto, vale a pena aproveitar bem, não é? Aproveitar, nunca se sabe, não é nenhuma profecia que eu estou a fazer, evidentemente, não é? Aliás, como diz o título da conferência, da bula de proclamação, a esperança não engana. Spes non confundit, que são palavras de São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, palavras que São Paulo dirige à comunidade cristã de Roma e que constituem a mensagem central do jubileu. E isso é o que eu quero explicar, isso é o que eu agora vou explicar. Todos esperam, o Papa Dilo também, nós sabemos também, todas as pessoas esperam, aliás, esperar. Quem não espera, desespera, até se diz. Às vezes uma pessoa pode atentar contra a própria vida, coitada, porque estava desesperada, perdeu a esperança. Ora, nós esperamos ter uma boa noite de Natal, receber aquele presente que pensámos, esperamos ter aquele curso, constituir aquela família, que os filhos tenham este ou aquele sucesso profissional e familiar, etc. Esperamos tantas coisas. E, ao mesmo tempo, esse desejo, essa expectativa do bem que existe no coração de cada pessoa tem sempre uma certa contraposição com a imprevisibilidade do futuro. Nós não sabemos o que é que vai acontecer no futuro. Ora, eu espero isto. Eu espero que no Natal aconteça isso. Mas eu não sei o que é que vai acontecer se aquele familiar vem ao Natal. Eu espero, eu tenho o desejo de uma pessoa que quer entrar na faculdade, entrar naquele curso, mas não sabe se consegue. Há muitas coisas que não estão nas nossas mãos e, portanto, estes sentimentos contrapostos existem muitas vezes no nosso coração. Nós damos-nos conta que estes sentimentos existem no nosso coração, desde a confiança ao medo, como aqui está, da serenidade ao desânimo, da certeza à dúvida. E muitas vezes encontramos pessoas, e às vezes a pessoa somos nós próprios, que olham com um certo cetimismo e pessimismo para o futuro, como se nada lhe pudesse proporcionar felicidade. E o Papa diz que o jubileu seja para todos ocasião de reanimar a esperança. E como? Através da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ao nosso encontro, vamos reanimar a esperança. Esses são os objetivos. Se eu tivesse que acabar agora esta sessão, diria qual é o objetivo do ano jubilar? Reanimar a esperança. Agora já vemos qual esperança. Onde é que temos de fundamentar a nossa esperança? E essa esperança, a esperança verdadeira, e o Papa quer, a Igreja quer para cada um de nós, cristãos, batizados, para todos os homens, porque temos que levar esta esperança aos outros também, que possa ser este ano um momento de encontro vivo e pessoal com o Senhor Jesus, que é a porta da salvação. Encontro com o Senhor. O encontro com Jesus. Como é que eu encontro Jesus na Eucaristia? Encontro Jesus na oração, encontro Jesus nos outros, depois já podemos tirar daí consequências mais práticas, mas deve ser o tempo de esperança, deve ser um tempo de encontro com Jesus Cristo. A quantos lerem, até acho engraçado, parece aquelas cartas mais antigas, de Magnas Cartas, que o Papa começa esta carta e diz assim: Francisco, Bispo de Roma, servo dos servos de Deus, a quantos lerem esta carta, que a esperança lhes encha o coração. E às vezes andamos para aí tristes e não leram esta carta. E já saiu há 2 meses. E temos que a ler. E é isso que eu quero fazer agora. Leiam a carta.
que depois disto está lá em cima, à venda, podem comprar, é muito barata, 3,5€, julgo eu, não me lembro, mas anda por aí. Comprem a carta ou vão à internet e que leiam esta cartinha que o Papa nos escreve. O que eu vou fazer agora é um guia de leitura, uma espécie de guia de leitura, que não substitui a leitura, mas é também uma manifestação até da União ao Santo Padre, que hoje faz 88 anos, e de ver, de vos ajudar, e é importante realmente estes documentos, eu já o li uma vez, quando tive que dar aquela apresentação, depois li outra vez, depois agora para preparar voltei a ler e disse, olha, vou fazer uns slides. Estão a ver? Isto fui eu que fiz, anga na pinta. E tenho medo. Portanto, vou fazer outra vez como fazia na faculdade. E comecei a fazer uns slides, depois isto tira mais tempo, como é evidente, se calhar ter interesse, mas olha, decidi fazer. Mas não há dúvida nenhuma que cada vez que li, como que voltei, apanhei coisas que não tinha lido a primeira vez, portanto sempre nos vale a pena ler, reler, tirar mais partido daquilo que a Igreja nos quer dizer, aquilo que Nosso Senhor nos quer dizer pela Igreja. Nesta carta, no número 2 da carta desta bula, o Papa tem aqui cita São Paulo na carta aos Romanos, diz assim: uma vez que fomos justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso na fé a esta graça, na qual nos encontramos firmemente e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E esta carta corresponde a uma passagem decisiva e importante na vida de São Paulo, na atividade evangelizadora missionária da Igreja, porque São Paulo deixa a zona oriental do Império Romano para se fixar, a partir daquela altura, em Roma, que constituiu o centro da cristandade, do Império Romano, da mistura de culturas, de comércio, da quantidade de gente que passava por lá. E São Paulo diz, a esperança não engana. Nós podíamos pensar, São Paulo diz isto num contexto de uma vida fácil, de riqueza, de muitos amigos, de um contexto favorável na pregação do Evangelho. Não. Pouco tempo antes, escrevia São Paulo de Corinto. Isto para nós, às vezes, queixamos das nossas dificuldades. De 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos 1. 3 vezes fui flagelado, com vergastadas. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. Passei 1 noite e 1 dia no alto mar. E viajas a pé sem conta. E continua. Isto é a carta de São Paulo aos Coríntios. Ora, o mesmo homem que escreve isto é aquele que diz: ora, a esperança não engana. Isto só pode ser uma esperança diferente, só pode ser uma esperança que está fundamentada numa realidade que não é cá de baixo, não é cá da terra, é de Deus Nosso. É um homem que experimentou muito as dificuldades. E onde é que é? Então, qual é a fonte da esperança? Qual é a fonte da esperança que animava São Paulo a escrever isto e que nós queremos também para cada um de nós? Qual é a fonte da esperança? A esperança diz, no número 3, a esperança nasce do amor e funda-se no amor que brota do coração de Jesus trespassado na cruz. Isto tem muito a ver, está ali um erro, já encontrei. Estava gago, mas pronto. Ainda há pouco tempo tivemos a encíclica do Papa de Lexit Nos sobre o coração de Jesus. Está muito ligado. De onde é que nasce esta esperança? Do amor de Deus. E porque é na cruz também, porque é na cruz, é no amor, é na entrega total. Quanto mais nos entregamos pelos outros, mais manifestamos a nossa entrega, o amor pelos outros. Do amor de Deus traspassado na cruz. E da sua entrega por nós na cruz, essa entrega por nós de Jesus na cruz, é uma vida, daí nasce uma vida que entra na nossa vida pelo batismo. Por isso é que nós, num batismo, há um renascimento para uma vida espiritual. Nós somos submergidos na água, que significa a morte na água, para renascer das águas, como nascemos das águas das mães. Quando nascemos, no dia do nosso nascimento, também acontece na vida cristã. Somos gerados para uma vida nova, que é uma vida em Cristo. Uma vida em Cristo, esse Senhor que morreu por nós e que depois nos dá a origem à vida e depois, como os nossos pais, também que nos renova, que nos conserva, que nos faz crescer sempre. E, portanto, essa é uma esperança sempre renovada e tornada inabalável pela ação do Espírito Santo.
E, na verdade, essa é a esperança, essa é a luz da esperança que se acende na nossa vida e que se mantém acesa como uma tocha que nunca se apaga para dar apoio e vigor à nossa vida. Assim deve acontecer. É uma luz, é uma pessoa que tem esperança, é a luz da esperança. São José Maria, por exemplo, quando viu que tinha que... está muito associada à virtude da fé. E, logicamente, a virtude da fé e a virtude da esperança estão muito unidas. Aliás, até podíamos pensar, de onde é que vem esta crise de fé que nós assistimos à nossa volta? É uma crise de esperança. Ao fim e ao cabo, é uma crise de esperança. As pessoas não sabem para onde vão, nem para onde nos dirigimos. E essa luz, dizia São José Maria, quando Nosso Senhor lhe fez ver a obra, tinha que fazer o Opus Dei, tinha imensas dificuldades, começa a Guerra Civil em Espanha, e é uma pessoa que lhe diz assim: Padre, isto é tudo uma invenção, como é que vai fazer uma coisa dessas? E São José Maria responde: isto não é uma invenção, é um querer de Deus. É Deus que quer fazer isto. Essa é a esperança também que nos anima. É Deus que quer estas coisas. E vem de Deus, é algo sobrenatural, não é uma invenção minha. É uma esperança, portanto, que não engana nem desilude, porque está fundada na certeza que nada nem ninguém nos pode jamais separar do amor de Deus. São Paulo tem aquela que até há um cântico de missa, muitas vezes quem nos poderá separar do amor de Cristo, São Paulo aos Romanos. É uma esperança que, portanto, não deve ceder nas dificuldades, que se funda na fé, que é alimentada pela caridade e permite, assim, avançar na vida. Como dizia Santo Agostinho, tem ali a esperança que dizia: em qualquer modo de vida não se pode passar sem estas três propensões da alma: crer, esperar, amar. As três. Não engana nem desilude. É uma virtude teologal, sobrenatural, que nós temos que pedir a Deus. Eu aprendi de São José Maria, sempre na consagração, na missa, ao levantar o pão consagrado, o corpo de Cristo: Senhor, aumenta-me a fé, a esperança e a caridade. E nós devemos pedir, sempre o nosso coração tem essa capacidade de ter mais fé, mais esperança e mais caridade. E é muito importante que isso aconteça. É fundada numa certeza do amor de Deus, que se entregou por nós da cruz e, portanto, que resiste também às dificuldades. Mas São Paulo, quando diz isto, São Paulo, quando escreve quem poderá separar-nos do amor de Cristo, quando escreve que a esperança não se engana, não nos engana, São Paulo não é, por assim dizer, tem os pés na terra. São Paulo é muito realista. Isto também no ponto 4, sabe que a vida é feita de alegrias e de sofrimentos. Como a nossa vida também. Talvez não tenhamos tantas dificuldades como teve São Paulo, e oxalá isso não aconteça. Mas às vezes é verdade que a esperança se parece desbordar diante do sofrimento. E, no entanto, São Paulo escreve: gloriamo-nos, dá graças a Deus. Às vezes nós queixamos nas dificuldades. E São Paulo diz: gloriamo-nos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a firmeza e a firmeza a esperança. E associa, e aqui está, esta associação da virtude da esperança à virtude da paciência, parente próxima da virtude da esperança. Que é uma virtude que, de certa forma, se opõe um pouco àquele que é o ritmo da nossa vida. O ritmo a nossa vida agora é sempre acelerada. Na internet, a paciência foi posta em fuga pela pressa, diz aqui. É verdade, nós temos tempo de uma coisa para a outra, sempre a acelerar. Acontece muitas vezes. E a Igreja diz-nos, e Nosso Senhor diz-nos, e agora neste tempo de Natal também nos diz: silêncio, calma, calma. É preciso escutar a Deus que fala. É o silêncio do Natal, o silêncio para captar uma presença, Deus que vem. E por isso, aqui tem também há um convite nesta carta, nesta bula também, a nós sermos contemplativos. Contemplativos quer dizer serenos. Calma, aqui tem esta imagem também, saber. Eu gosto imenso. Vou para o mar, vou ver o mar. Deixar passar o tempo com calma. Está ali um relógio daqueles. Calma, diz aqui. Se ainda fôssemos... Além diz assim, na era da internet, onde o espaço e o tempo são suplantados pelo aqui e agora, a paciência deixou de ser de casa. Se ainda fôssemos capazes de admirar a criação, podíamos compreender como é decisiva a paciência.
esperar a alternância das estações com os seus frutos, observar a vida dos animais e os ciclos do respectivo desenvolvimento, ter os olhos simples de São Francisco no Cântico das Criaturas. Depois diz assim: redescobrir a paciência faz bem a nós próprios e aos outros. Faz-nos bem. E às vezes não temos paciência com os nossos defeitos, sequer com os defeitos dos outros. E a paciência está também muito associada à virtude. Aliás, São Paulo recorre à virtude, sublinha a importância recorre à paciência para sublinhar a importância da perseverança e da confiança naquilo que nos foi prometido por Deus. E nós vemos isto na vida dos santos, e nós temos que ser santos também. Na vida dos santos, cuja vida, em algumas ocasiões, Vantuan, por exemplo, passou tantos anos na prisão. São Paulo, com estas dificuldades todas, é preciso esperar. Jesus Cristo, Nosso Senhor, esperou 3 dias e 3 noites no sepulcro até ressuscitar. As coisas de Deus não acontecem com a nossa velocidade. A paciência, frutela do Espírito Santo, diz a bula, mantém viva a esperança e consolida com virtude e estilo de vida. Interessante esta ideia. O jubileu fala-nos também disto, de sermos pessoas mais pacientes. Um estilo de vida. E neste caminho do jubileu, neste que a Igreja nos propõe, portanto, como diz aqui, redescobrir a paciência faz bem, a confiança em Deus. Ele é o Deus da paciência e da consolação. Este caminho de esperança que a Igreja nos propõe, sempre, mas particularmente agora, neste ano jubilar, a vida cristã é evidente, e nós notamos isto, que é um caminho que precisa também de momentos fortes para nutrir e robustecer a esperança. A esperança que é insubstituível companheira que permite vislumbrar a meta. É assim, é o que acontece. Não? Está o cúmulo, sempre. Um caminhante que sobe a montanha tem os olhos, mesmo que não veja a meta, os olhos do coração estão na meta. Onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar? Isso é importante. Nós temos de ter uma meta. Para onde é que nós vamos? Às vezes diz que nós somos peregrinos ou errantes. Às vezes os homens, tantos homens no nosso tempo, são errantes. Andam por aí, vagueiam. Não sabem de onde vêm, o que fazem, para onde vão. Para onde é que tu vais? Nós temos que dizer, nós vamos para Deus. Nós vimos de Deus. Fomos batizados, nós somos o fruto de um pensamento de Deus. Vamos para Deus. Tenho uma missão a cumprir nesta terra. Ao contrário de tantas pessoas que não sabem de onde vêm e nem para onde vão. E a vida cristã esse é um caminho que precisa de momentos fortes. Momentos fortes que nos levem ao encontro, a descobrir essa meta. E é bom, e depois diz aqui nesta bula, é bom que continue esta modalidade generalizada de celebrações jubilares, de modo que a força do perdão de Deus sustente e acompanhe o caminho das comunidades e das pessoas. Marquem, por assim dizer, esta peregrinação como elemento fundamental do jubileu. É o pôr-se a caminho, que requer, quando nós vamos em peregrinação, silêncio, esforço, ir ao essencial também. E isto é uma metáfora da própria vida. Quando a pessoa vai a pé a Fátima, quando vai a Santiago de Compostela, quando agora no jubileu, o Papa também nos convida a ir a Roma, aqueles que puderem, ou ir à igreja jubilar, ao santuário jubilar da nossa diocese, onde for. Vamos também, nesse sentido de caminhar como a nossa vida, vamos a caminho de uma meta. Estas celebrações jubilares têm-se repetido ao longo dos séculos. Aqui depois faz assim um percurso histórico. O primeiro jubileu, os jubileus celebram-se habitualmente de 25 a 25 anos. E o primeiro foi no ano 1300. Mas não caiu assim, por assim dizer, por acaso, não foi assim de repente. Antes, alguns anos antes, houve um pedido, um ano do perdão, a pedido de São Clemente V. Pediu ao Papa um ano de perdão. Depois, ainda antes, São Francisco de Assis também pediu ao Papa um perdão para as pessoas, uma indulgência especial para quem visitasse a Porciúncula, o lugar onde ele estava. Depois também os peregrinos de Santiago de Compostela também tinham direito a umas indulgências, um certo perdão da Igreja. Mas foi a partir do ano 1300 que começaram estes jubileus mais ou menos cíclicos na Igreja, que têm sempre como
elemento importante, fundamental, a peregrinação. O último jubileu ordinário foi no ano 2000, um ano muito importante da transição de milénio. Mas tivemos no ano 2015 outro jubileu, um jubileu extraordinário. Foi o jubileu extraordinário da misericórdia. Como se recordam, penso eu, já foi com o Papa Francisco. E este jubileu, quais são as datas mais importantes do jubileu que agora vai começar? Começa com a abertura da Porta Santa no dia 24 de dezembro. 24 de dezembro, portanto, o Papa Francisco, na Basílica de São Pedro, abrirá o jubileu. E depois, em dias sucessivos, vão ser abertas as Portas Santas em São João de Latrão, Santa Maria Maior e São Paulo fora de Muros, que são as basílicas maiores de Roma. Depois, aliás, eu acho que este ponto é importante e deixei aqui sublinhado, jubileu, em que se abre novamente de par em par a Porta Santa para quê? E voltamos ao princípio, qual era o objetivo do jubileu? Renovar a esperança e a experiência viva do amor de Deus, que desperta no coração a esperança segura da salvação em Cristo. Depois, para nós também é importante outra data, que é a data na Diocese de Lisboa, nas diferentes dioceses, nós estamos em Lisboa, nas diferentes dioceses, que é a abertura da Porta Santa, no nosso caso, na Catedral, na Sé Catedral de Lisboa, que é precedida de uma peregrinação, que começa em São Domingos, na Baixa, este ano, e depois com a leitura das passagens da bula e anúncio da indulgência jubilar, com o Patriarca de Lisboa, logicamente. E depois o jubileu terminará com o encerramento da Porta Santa da Basílica Papal de São Pedro, no Vaticano, na solenidade da Epifania de 2026. Qual é o objetivo? Que esta luz da esperança cristã chegue a cada pessoa com mensagem do amor de Deus dirigida a todos. Ora, eu acho que isto é extraordinário. Quando na igreja se fala, estamos sempre a falar, é triste, penso eu, que esteja sempre a falar das grandes questões, do sino da Alemanha, se os padres se podem casar ou não se podem casar, se as mulheres podem ser padres ou não podem ser padres, que se o casamento isto ou se aquilo outro, que eu acho que são coisas totalmente secundárias e que são próprias, muitas vezes, de quem não tem a cabeça e o coração centrados no que é essencial na nossa fé, que é um Deus que enviou o seu Filho para nos salvar. E depois nos levar para a salvação, é isso, e que nos levar para o céu. O resto é secundário. O resto é importante, não deixa de ser... Agora, quando se centra na igreja, muito a reboque do que se passa nos meios de comunicação social, logicamente, não é que... Aliás, basta ler a última encíclica do Papa e este documento não fala nesses assuntos, mas às vezes parece que os cristãos alimentam a sua fé destas coisas que são perfeitamente secundárias, não têm interesse nenhum, exceto aquelas pessoas que têm pouca ou às vezes, infelizmente, nenhuma fé. E agora abre-se outro capítulo nesta bula, que é a partir do ponto 7, que é sinais de esperança. Nós podemos dizer, além de ver a esperança na graça de Deus, já vimos que a esperança, qual é a fonte? Deus, a graça de Deus, mas também somos chamados a descobrir a esperança nos sinais dos tempos que o Senhor nos oferece. Como diz o Concílio Vaticano II, naquele documento tão importante da Gaudium et Spes, diz assim, é dever da Igreja investigar a todo momento os sinais dos tempos, interpretá-los à luz do Evangelho, para que assim possa responder de modo adaptado, em cada geração, às eternas perguntas acerca do sentido da vida presente e da futura e da relação entre ambas. E olhar para isto, mas com fé, e por isso também ver os sinais dos tempos, aquele smile também, com otimismo. Um católico tem que ser uma pessoa... Aliás, acabámos de viver na igreja o domingo Gaudete, é o domingo da alegria. Alegrai-vos no Senhor. São Paulo dizia, alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos no Senhor. Não é um conselho, é uma ordem. Temos de estar alegres. E aqui está. E nós, como é que eu posso estar alegre se está a guerra na Ucrânia? Como é que eu posso estar alegre se está uma guerra terrível na Terra Santa? Como é que eu posso estar alegre se o meu trabalho isto ou aquilo outro? Olha, lembremos de São Paulo. Prisões, açoites, tudo e mais alguma coisa. Porque temos que estar alegres, porque a nossa esperança se fundamenta em Deus Nosso Senhor. Mas, ao mesmo tempo, também
Quando o nosso coração souber descobrir nos sinais à nossa volta, às vezes andamos tão tristes e não somos capazes de reconhecer naquele sorriso daquela criança, naquele gesto de um amigo nosso, de uns pais, de uns filhos, coisas bonitas e coisas boas. Saber ver o copo meio cheio e não estar sempre a olhar para o copo meio vazio. Os sinais dos tempos que contêm esse anseio, esse anélito do coração humano, carecido da presença salvífica de Deus, podem ser transformados em sinais de esperança. É preciso saber descobrir as coisas boas que o mundo, que o São José Maria tem uma homilia muito bonita, extraordinária, que se chama Amar o Mundo Apaixonadamente. Um cristão não é um choninhas, um cristão não é uma pessoa que anda deprimido com o mundo e que é tudo pecado. Pelo contrário, tudo é bom, exceto o pecado. Tudo é bom. E até o pecado, por assim dizer, omnium bonum, também do pecado podemos tirar coisas boas. A conversão, a graça da conversão e tantas coisas boas. Isso é que é um católico tem que ser assim, otimista, alegre. Isso. Qual é a grande característica dos santos? Uma vez eu perguntei, fiz esta pergunta a um português que foi nada mais, nada menos que o prefeito da congregação para a causa dos santos, o cardeal Saraiva Martins, que viveu em Roma muitos anos, está velhinho já, e perguntou, tendo conhecido tantos santos, ele esteve aqui num encontro, e não sei se foi aqui, se foi em Roma, porque tive em 2 ocasiões, conheceu vários santos. Qual é a característica dos santos? Assim, o que é que acha que, o que é o mais peculiar de um santo? E ele diz, o bom humor, diz ele. O bom humor, a alegria. E diz, é engraçado, com tantos santos, a Santa Teresa dizia, um santo triste é um triste santo. Não há. E esse bom humor também é o saber capaz de descortinar sempre, mesmo nos períodos mais negros da nossa vida, detrás das nuvens está sempre o sol. E depois, e nesses sinais de esperança, o Papa, e eu agora vou passar aqui muito rapidamente vários pontos, então ali uma letra mais pequena, e fiz assim de propósito, assim, passei mais depressa, porque não vou entrar aqui em pormenores, porque não teria tempo para desenvolver, mas o Papa fala de alguns sinais de esperança, olhar, ou melhor, de alguns desafios, de algumas coisas que existem, que acontecem no mundo, e que nós temos que, a partir dali, é preciso saber tirar coisas boas. E o primeiro sinal de esperança traduz-se em paz para o mundo. Aliás, podemos ver, tanta guerra, paz para o mundo. Sinal de esperança bom. Se calhar, em casa, tentar que haja paz lá em casa. Queremos paz no mundo e andamos sempre a estar lá em casa. Não há paz no mundo que resista. Pronto. E mais ainda, vamos começar paz no coração. E o coração tem paz quando está unido a Deus, quando nos convertemos, quando nos confessamos, por exemplo. O segundo sinal, e eu acho que o que eu gosto mais destes todos, se tivesse de destacar, e as fotografias, aliás, destacam isto, o Papa diz, olhar para o futuro com esperança equivale a ter também uma visão da vida carregada de entusiasmo para transmitir. Infelizmente, em muitas situações temos de constatar que falta esta perspectiva. A primeira consequência é a perda do desejo de transmitir a vida. É engraçado isto. Eu acho que é engraçado. Engraçado, não é este o termo mais correto, mas depois fala por causa dos ritos frenéticos da vida, dos receios face ao futuro, da falta de garantias laborais, etc. Há uma queda enorme da natalidade. Não há filhos. Só tem poucos filhos. E o Papa fala-nos aqui da abertura à vida, do apoio à natalidade, apoio aos casais, às famílias para melhorar as condições para que possam ter filhos, a generosidade na abertura à vida, porque tantos casais também não é uma questão de dinheiro, eles têm dinheiro, não têm filhos. Porque não querem, porque têm medo do futuro. E essa é uma realidade muito importante em todo lado, mas particularmente, até se pensarmos agora no continente europeu, que está marcado por tão poucos filhos, envelhecido. É tão bonito quando se vê as crianças. E depois vemos aqui as crianças a brincar e os filhos únicos, como há tantos, aqui, entretidos com o telemóvel. Depois, outro sinal de esperança que se fala aqui, os presos, ajudar, eu penso nos presos, por exemplo, nos imigrantes, nos doentes, nos jovens com tantas dificuldades, tantos desafios, com as drogas, com o consumismo, com todo tipo de problemas, nos migrantes, nos idosos, naqueles que estão mais, nos velhinhos, nos que estão sozinhos,
tantas pessoas, nos milhões de pobres. Bom, são muitos sinais, mas são também ocasiões. Ainda há pouco tempo eu estava num centro de apoio a pessoas sem abrigo e fui lá ver. É tão bonito ver, por um lado, a quantidade de sem-abrigos que lá vai, alimentar-se e tomar banho àquele sítio, na Associação João 13, e depois o sinal de esperança que é a quantidade de voluntários a ajudar aquelas pessoas. Nós sempre podemos ver uma coisa má e uma coisa boa. E nós temos que fixar-nos mais nas boas. Que há muita guerra, que não há tanta coisa mal. Faz o bem. É preciso, como dizia São José Maria, afogar o mal em abundância de bem. Esse é para quê? Para sermos sinal de esperança para os outros. E depois continua com os apelos à esperança e também não vou entrar aqui, que são coisas, penso que vão mais depois na parte diplomática da Santa Sé, aplicar o dinheiro das armas num fundo global para com a fome, para isolamento dos países mais pobres, o perdão da dívida dos países pobres, a dívida ecológica, fala nestes assuntos, e fala noutro ponto que tem alguma importância, na união entre os cristãos. E realmente isto é um assunto muito grave, é uma ferida enorme no seio entre os cristãos, porque, claro, nós aqui em Portugal não estamos tanto, porque as pessoas não têm fé, ou são católicos. Depois só há os católicos praticantes e os não praticantes, que eu não sei o que é que são, mas pronto, dizem que são não praticantes. Como dizia um padre, que eu gostava muito, os católicos não praticantes são os ciclistas não pedalantes, portanto comecem a praticar. Portanto, mas noutros países, nós vamos para o centro da Europa, norte da Europa, há todo tipo de protestantes, todo tipo de marcas, e é difícil saber como é que nós sabemos que estamos na Igreja Católica. É o Papa, é a união com o Papa. Há outros sinais, como é evidente, mas aqui vemos o Papa com tantos clérigos de outras ortodoxos, anglicanos, etc. E há um dos aspectos que é importante neste ano de jubilar, que é vão celebrar os 1700 anos do Concílio de Niceia. É um concílio muito importante no século IV, na definição da fé cristológica, que diz que Jesus Cristo é Deus. É Deus. Coisa que alguns diziam que era um intermediário entre os deuses e os homens. Não, Deus é o nosso Redentor. Então é importante. E também há outro aspecto, que é a providencial casualidade que no próximo ano a data da Páscoa é igual para nós e para os ortodoxos. E é um desejo também do que o Papa tem, da cristandade, que um dia possamos ter a Páscoa sempre no mesmo dia, coisa que não é assim, não acontece sempre. Não, e este desejo que Nosso Senhor tinha na última ceia é que todos sejam um só, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que assim eles estejam em nós e o mundo creia, acredite que tu me enviaste. Porque isto é uma confusão quando estamos cada um para o seu lado. Cada um, e não pode ser, é a união. E já a união entre os cristãos, entre os batizados, e depois fomos também a ver a união entre os próprios católicos. Quando há tantas tensões, às vezes, entre os progressistas, os conservadores, são disparados, não devia haver essas, somos todos filhos de Deus, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não, todos somos de Cristo, que é o que interessa. E onde é que esta esperança está, ou deve estar, ancorada? Isto começa agora ao ponto 18 da bula, que diz assim: ancorados na esperança. Aqui está uma âncora. Uma âncora de quê? Uma âncora paleocristã. Ou seja, da cristandade antiga, da antiguidade cristã, dos túmulos ou das representações nas catacumbas dos cristãos, que representavam tantas coisas como o bom pastor, o sinal do bom pastor, e punham muitas vezes a âncora também. A âncora. E a âncora, o que é? A âncora é aquilo que prende. Onde é que nós estamos presos? Onde é que a nossa vida se prende? Pensemos. Onde é que o barco está preso no meio das tempestades? A âncora que o fixa ao fundo do mar. Onde é que nós estamos a estar presos? Em Deus. Em Deus. E a esperança diz, forma conjuntamente com a fé e a caridade, o tríptico das virtudes teologais, que exprime a essência da vida cristã, sem dúvida, nesse dinamismo invisível das três, a fé, da esperança, da caridade. Mas a esperança é a virtude que, entre as três, imprime, por assim dizer, a orientação, indica a direção e a finalidade da existência do crente. Para onde é que eu vou? Para onde é que eu me dirijo? Por isso é que é tão importante esta virtude da esperança. A direção. E São Paulo diz, mais uma vez diz, São Paulo, alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração.
São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. O prelado Opus Dei, o Fernando, cita muitas vezes, gosta muito de se referir a este. Ele é uma pessoa muito alegre, muito paciente também, parece-me a mim. Não parece, é mesmo. E o Beato Álvaro del Portillo também era assim uma pessoa muito bem disposta, com um sentido de humor, mas muito paciente. Eu tenho que lhe pedir mais, para ser mais paciente. Mas pronto. E nós temos que ser para os outros, todos nós, todos. Às vezes aquilo que as pessoas pedem de nós não é o sermos impecáveis, é o esforço por sermos melhores. Não é desistir, claro. É sermos testemunhos para os outros da esperança. Sermos testemunhos da esperança. Como com um sorriso, diz aqui tantas vezes. Temos que ser, assim deve ser. Precisamos transbordar de esperança. Não é só ter, transbordar. Para testemunhar de modo credível e atraente a fé e o amor que trazemos no coração. Para que a fé seja jubilosa, a caridade entusiasta, para que cada um seja capaz de oferecer ao menos um sorriso, um gesto de amizade, um olhar fraterno, uma escuta sincera, um serviço gratuito. Então, essas coisas pequeninas nós fazemos ao longo do dia. E agora perguntemos, então, temos de estar ancorados na esperança. E qual é, e depois termina no ponto 18, mas então qual é o fundamento da nossa esperança? Qual é o fundamento? Para compreender, é bom determinarmos as razões da nossa esperança. E a nossa fé, professamos dizer, creio na vida eterna. Este é o fundamento. Acreditamos na vida eterna. Acreditamos no céu. Isso é o que professa a nossa fé católica. De facto, diz o Catecismo da Igreja Católica, a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos a vida eterna como nossa felicidade. Desejar a vida eterna. Lembro sempre, nunca mais me esqueci de uma homilia em que falei do céu. E a minha avó, paterna, na altura, dizia, Miguel, dizia, que bom era se os padres falassem mais do céu. Temos que falar mais do céu. Nunca mais me esqueci disso. Temos que falar mais do céu. E é verdade, temos que falar mais do céu. Isso é para onde nós vamos todos. Nós vamos para o céu. Nós queremos ir para o céu. Devemos. A vida eterna, qual é o fundamento da esperança? Aqui está. É o relógio que se parte, para assim dizer, como está ali naquela imagem, que já não há tempo. É a eternidade. E a vida eterna como nossa felicidade. E o que é? A virtude da esperança, diz também aqui, é um ponto que eu penso que é bem bonito, nós, em virtude da esperança na qual fomos salvos, vendo passar o tempo, temos a certeza de que a história da humanidade e a de cada um de nós não correm para uma meta sem saída nem para o abismo escuro, mas estão orientadas para o encontro com o Senhor na glória. É isto que é a nossa vida. Orientados para o céu. Temos que estar sempre orientados para o céu. E qual é o coração da nossa fé? É o ponto seguinte. Aqui está, de certa forma está representado. Aqui vemos o túmulo de Jesus, a ressurreição, já o túmulo aberto e a cruz ao final. E o coração da nossa fé está, de certa forma, está condensado naquilo que é o querigma cristão. O querigma quer dizer o resumo, o que é que os apóstolos, os 12 apóstolos, 11, pois Matias substituiu Judas, quando, depois da morte de Jesus e da sua ressurreição, o que é que eles fizeram? Foram por todo lado anunciar o Evangelho, com muitas mais dificuldades que nós. E o que é que eles faziam? Isto que está ali escrito. 4 verbos. Anunciar que Cristo morreu, foi sepultado, que ressuscitou e que apareceu. 4 verbos. Isto é o núcleo da fé católica. Que Jesus Cristo morreu por nós, que depois ressuscitou, está vivo. Nós não seguimos um Deus que está preso numa cruz, morto. Na cruz está o sinal do amor de Deus por nós. Mas seguimos um Deus que morreu e que ressuscitou. E isto nós temos, isto fizeram os primeiros cristãos, isto é o que temos que fazer todos nós, é transmitir. Este é o coração da nossa fé. E a esperança cristã consiste precisamente nisto. Face à morte, onde tudo parece acabar, através de Cristo e da sua graça que nós recebemos no batismo, recebe-se a certeza que a vida, como diz no prefácio de Defuntos, que a vida não acaba, apenas se transforma. E diante da morte, e por isso fala-se agora da morte. Se nós vamos a esperança da vida eterna, a esperança no céu, significa que nós, quem é que pode ver a Deus? Já Platão dizia, para ver a Deus é preciso morrer. E pureza, também dizia. A pureza e
É preciso ver a Deus, temos que morrer. Então é preciso morrer. E se diante da morte, que nos obriga a deixar os entes queridos, as pessoas, não é possível qualquer retórica, o que é que o jubileu faz? Oferece-nos a oportunidade de descobrir com imensa gratidão o dom daquela vida nova que recebemos do batismo, capaz de transfigurar o drama da morte. E por isso, e depois aqui dão-nos o exemplo, há aqui uma imagem que é da pia batismal em forma octogonal, que existe em muitas igrejas antigas, sobretudo. Também agora, recentes. Este é em São João de Latrão, é o batistério de São João de Latrão. Octogonal porquê? Indica que na fonte batismal se inaugura o 8º dia, isto é, o dia da ressurreição. O dia que ultrapassa o ritmo habitual, segunda, terça, quarta, a semana toda, não é? Marcado pela cadência semanal, abrindo assim o ciclo do tempo à dimensão da eternidade, como que foge o tempo. A vida que dura para sempre. Esta é a meta para a qual tendemos na nossa peregrinação terrena. É a vida que não acaba. E qual é que é o testemunho mais eloquente da vida eterna? Os mártires. São aqueles que deram vida por Nosso Senhor. Aqueles que foram firmes na fé e foram capazes de renunciar à própria vida na terra para trair o Senhor, desde o princípio do cristianismo. Agora também neste século, muitos mártires no século passado foi o século com mais mártires, mas no princípio, aqui no circo romano, como vemos, crucificados, queimados vivos, a fazer tochas humanas, entregues aos leões, pois isto passou-se. E em Espanha, na Guerra Civil Espanhola, e tantas atrocidades que se cometeram. Mas este é o testemunho mais eloquente, mais convincente desta esperança, é-nos oferecido pelos mártires. Então o que é que será de nós depois da morte? Estamos a ver que isto já está a andar, já não falta muito, está bem? Não se preocupem, está bem? O que é que será depois da morte? Mas também não vamos acabar na morte, senão seria isto não é esperança, não é? O que é que será depois da morte? A felicidade. Diz aqui a felicidade. O que é que será depois da morte? A felicidade. O que é a felicidade? Mas o que é a felicidade? Nós vemos, mas o que é? No céu deve ser uma seca, às vezes dizem alguns, não é? Deve ser mais divertido, são tontos, dizem isto. Mas Santo Agostinho dizia assim: quando me unir a vós com todo o meu ser, não existirá para mim em lado algum dor e tristeza. A minha vida será uma vida verdadeira, totalmente cheia de vós. Não há uma alegria passageira, uma satisfação efêmera, é estar com Deus. Estar com Deus. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem passou pelo coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, dizia São Paulo. A Jacinta dizia, uma vez foi visitar ali o convento das Clarissas, junto à Basílica da Estrela, onde a Jacinta esteve internada ou a viver enquanto esteve a ser tratada no Hospital Dona Estefânia. Teve alguma aparição de Nossa Senhora e ela dizia muitas vezes, contou uma irmã que lá estava, a freira, disse: se os homens conhecessem o que é o céu, mudavam de vida. Mas nós não conhecemos, não fomos lá. Mas temos que acreditar em Deus, e também a esperança vem daqui, de acreditar, confiar em Deus Nosso Senhor. Do sermos amados por Deus, tu existes, eu amo-te e por isso existo. Por isso São Paulo também escrevia: estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem o abismo, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Senhor nosso. E depois da morte, o que é que acontece? Isto é uma catequese boa dos novíssimos, depois de um retiro. O juízo. E fala-nos aqui no ponto 22. Nós morremos e há uma realidade ligada à vida eterna que é o juízo de Deus, que é o fim, que está aqui, muito bem representado, do Capela Sistina, Miguel Ângelo, nos Museus Vaticano. E o que é que o juízo, qual é o objetivo? O juízo é abrir-nos ao encontro com Deus. Mas não podemos pensar que naquele encontrar-se com Deus, com o julgador, com Jesus, para ti, dizia São José Maria, não será juiz, o juiz será Jesus. Mas não podemos pensar que diante de Deus, que é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que a mentira, que o pecado fica oculto. E, portanto, o mal não fica oculto. O mesmo mal, esse mal tem que ser purificado para podermos ter essa passagem definitiva para o amor de Deus. E aqui se compreende a necessidade de rezar por aqueles que concluíram o caminho terreno, que se encontraram com Deus e precisam das nossas orações, se ainda não estão diante de Deus. E aqui entra a indulgência jubilar. Ano jubilar.
indulgências. Toda a gente fala em indulgências, mas receber a indulgência, assim a indulgência jubilar, em virtude da oração e da penitência também, destina-se de modo particular a todos aqueles que nos precederam para que obtenham plena misericórdia. Nós temos o dever, é muito importante nós façamos isto, que rezemos pelas almas daqueles que já partiram, dos que já morreram. Indulgência que tem uma acessão igual à misericórdia, pelo menos na antiguidade, era intercambiável, podia ser misericórdia ou indulgência, a mesma coisa. Que nós experimentamos essa misericórdia de Deus no sacramento de cura e da alegria que é o sacramento da confissão, que é tão bonito e que o que diz aqui, que perdoar não muda o passado, mas pode modificar o que já aconteceu. No entanto, o perdão pode nos permitir mudar o futuro e viver de forma diferente, olhando, porque somos perdoados, olhamos então para trás de forma diferente, com mais serenidade, com lágrimas se for preciso, mas olhamos de forma diferente. Indulgência e misericórdia. E aqui, agora, na confissão, são-nos perdoados os pecados. Mas há sempre uma marca. Muitas vezes dou este exemplo. Se eu roubo 50 euros, se eu roubo 50 euros, o padre queria pedir perdão que roubei 50 euros. Está bem? Estás arrependido? Estou. Estás perdoado, em nome de Deus. Mas agora devolve os 50 euros. Não estamos arrependidos. E a marca é mais ou menos como nós. Uma pessoa que faz um pecado, graves, os pecados que se foram acumulando ao longo da nossa vida, Deus perdoa sempre. Mas aquela marca fica. E como é que nós purificamos, como é que nós limpamos essa marca? Com as nossas boas ações, com a nossa oração, sem dúvida, com a Santa Missa, e depois a indulgência tem essa possibilidade também de limpar. Porque se nós não formos daqui totalmente purificados, a nossa fé diz-nos que nós vamos necessitar de ir passar algum tempo no purgatório para a purificação. Isto é, mais uma vez, digo que é tão atrativo, por assim dizer, tão bonito olhar para a nossa fé católica desta forma. Não tem nada a ver com as discussões teológicas do Jornal Público, do Diário de Notícias, do Expresso. Não tem nada a ver com isso. É isto, é a nossa fé católica. Somos salvos por Cristo. Estamos a caminho do céu. Mas para o céu só estamos totalmente purificados. Como uma noiva, às vezes dou este exemplo, uma noiva que vai impecável com o seu vestido de noiva branquinho para o casamento. Quando vão de branco. Mas pronto, todos branquinhos. Imaginem que passa um carro e pisa uma poça. Não, e lá fica o vestido de noivo todo. O que é que ela vai fazer? Entra assim na igreja? Não entra, vai limpar antes. Pois o casamento, muitas vezes Nosso Senhor diz que as núpcias celestes é o céu. Como é que nós entramos no céu? Vamos com o vestido de noivo sujo? Não, temos que purificar. Onde é que nos purificamos? Cá embaixo, na terra, e depois no purgatório. E depois com as indulgências também. E por isso é tão importante nós podemos lucrar, assim se diz, as indulgências. E acabam, como muitos documentos da igreja, acabam também com uma referência a Nossa Senhora. Impecável, 8h30, portanto eu fui quase, era o que eu queria. Embora haja alguns quase a dormir, mas era o que eu queria. Esperança chegou ao fim. A mãe da esperança, a mãe de Deus. E a esperança, eu acho que este ponto é muito bonito, diz, a esperança encontra na mãe de Deus a sua testemunha mais elevada. Nela vemos como a esperança não é um efêmero otimismo. Não é um otimismo tonto. Não. A esperança... Mas é um dom da graça no realismo da vida. Como todas as mães, cada vez que olhava para o seu filho, para Jesus, pensava no futuro. E lembra-se quando Nossa Senhora vê, quando vai ao templo, o profeta Simeão, que lhe diz que este menino está aqui para queda e ressurgimento de muitos, para ser sinal de contradição. Uma espada despassará a sua alma. Portanto, era alegre, mas sabia o que é que ia acontecer ao seu filho. E aos pés da cruz, via Jesus inocente a sofrer e a morrer, e, embora atravessada por aquela terrível angústia, repetia o seu sim, sem perder a esperança e a confiança em Deus. Não é por acaso que a piedade popular a invoca e continua a invocar como a Virgem, a Nossa Senhora, como Stella Maris, estrela do mar. Estrela do mar, aqui está a Nossa Senhora, ali não se vê bem, mas está ali um barco, está ali, esta imagem da Nossa Senhora, está ali em cima das águas. Ainda dizem que o surf começou há pouco tempo. Já a Nossa Senhora andou sobre as águas e ali está a Nossa Senhora sobre as águas. Está bem? Stella Maris. E depois, o Papa faz referência também a Nossa Senhora de Guadalupe,
num acontecimento muito bonito que já se aproxima dos 500 anos da primeira aparição de Nossa Senhora em Guadalupe, e quando Nossa Senhora aparece ao Juan Diego, ao índio Juan Diego, diz-lhe assim: porventura não estou eu aqui que sou tua mãe? E aqui está também, nós também muitas vezes temos que pensar nas nossas dificuldades. Porventura não estou eu aqui que sou a tua mãe? E por isso pede o Papa que os santuários marianos sejam lugares privilegiados e de acolhimento para gerar esperança, lugares de confissão também. Finalmente, porque nós procuramos, isto acaba com a referência a um salmo, ao Salmo 27. Confia no Senhor. Sê forte e corajoso. Confia no Senhor. No meio das tempestades, aqui está o barco, no meio das tempestades, ali temos o farol. Olha para a meta. Olha para o céu. Olha para a meta. E põe a âncora. Se aquilo estiver quase a afundar, põe a âncora, fixa. Nós que procuramos, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, nós que procuramos refúgio nele, encontramos grande estímulo, agarrando-nos à esperança proposta. Nessa esperança temos como que uma âncora segura e firme da alma, que penetra até o interior do véu, onde Jesus entrou como nosso precursor. E é isto que o Papa nos quer dizer. Esta bula penso que já fiz, espero ter ajudado um pouco. Se quiserem depois também, além de ler, como dizia, além de ler esta bula, tem Esperança Não Engana, que está ali no meio. Há uma encíclica muito bonita sobre a esperança do Papa Bento XVI, Spes Salvi. Tem também um resumo, as catequeses do Papa Francisco sobre a esperança. Há também um volume, Alegres na Esperança. O nosso bispo, o patriarca de Lisboa, acaba de escrever esta carta pastoral, Dai razões da vossa esperança. Também temos lá em cima, à venda. E, para os mais preguiçosos, não estou a brincar. Como introdução, se quiserem, leiam a mensagem do prelado Opus Dei que chegou ontem. Se começarem por aqui, tem uma página, ele é assim uma pessoa muito resumida, assim, vai ao grão. Ali está tudo, naquela página A4 está tudo. Não fiquem por aí, mas podem começar por aqui, no site da obra, no do oratório, a mensagem que convida a refletir sobre a mensagem central que vamos viver na Igreja, a esperança. E terminei. E vou terminar como se termina habitualmente nas coisas na obra. Santa Maria, esperança nossa, sede de sabedoria, rogai por nós. Isto não há perguntas, não é preciso para não. Percebem?